Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Estamos quase terminando esse trimestre, estamos na 12ª lição aqui do trimestre que falamos sobre sexualidade. E aí, vocês gostaram? Estão gostando do estudo da lição desse trimestre? Comente aí no vídeo, interaja aqui com a gente. Tá quase terminando, né, Esther? Eu tava gostando muito. Tá quase terminando, vocês já estão preparados para o 4º e último trimestre, já pediu a sua lição. Se você ainda não tem a sua lição, você pode entrar no site da CPB e garantir a sua lição avulsa. Caso você não tenha comprado em assinatura, né? Você pode comprar só a do próximo trimestre. Então já se prepara, certo? O tema do próximo trimestre é falando sobre Deuteronômio, então você tem que ter a sua lição também para estudar ela junto com seus jovens. Isso mesmo. E aí, toda semana a gente pergunta, né? Mas você tá compartilhando o vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos, viu? Ainda dá tempo, como a gente diz toda semana, esse vídeo, certo? E curta. E não deixe de seguir as páginas oficiais da Missão Nordeste no Instagram, Facebook e YouTube. Exatamente. E aí, vocês estudaram a lição em 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. Vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi Além da Sexualidade. E o texto-chave, né, texto pancada, foi o capítulo 16 do livro de Ezequiel, que você vai abrir agora, certo? A sua Bíblia. E se você ainda não leu todo o capítulo, tem 63 versos, você vai ler e vai descobrir esse texto muito bom. Eu vou ler só um pedaço, certo? Dos versos 6 ao 10, que diz o seguinte: Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu dizia, viva. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu a banhei com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. A vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Esse capítulo, né, Esther, do livro de Ezequiel, fala de uma forma assim, bem conectada com a área da sexualidade, né, o tratamento de Deus com o seu povo, né, com a igreja. Assim como é um relacionamento íntimo, né, um relacionamento verdadeiro dentro da sexualidade, dentro de um casamento, né, dentro de um relacionamento, também é um relacionamento de Deus com o seu povo, né? Deus tratava Israel como uma mulher, né? E o capítulo 16 de Ezequiel enfatiza muito isso, é muito realista, fala diretamente, né? Muito direto nas palavras que eles usam, que é usado na Bíblia, né? As palavras são muito claras e a gente vê isso aqui nesse capítulo. E isso é bom, Esther? Pra gente dar uma entrada aqui no nosso tema. É bom essa forma como o capítulo 16 de Ezequiel aborda esse relacionamento de Deus com a igreja, com o povo de Israel? Eu acho muito interessante, na verdade, muito assim, é bem forte e pode até ser as palavras polêmico. Usadas, né? É bem forte mesmo, assim, o texto, se você for imaginar a cena do que tá passando, né? E Deus, ele fala de Israel, do povo dele, né? Que nós sempre fazemos analogia. Tava falando do povo de Israel, mas nós hoje somos o povo de Israel, né? Espiritual. Então ele tá falando pra gente também, que fez uma aliança com ele, lição da semana passada, né? Da semana passada não, do trimestre passado. Então é bem forte, assim, a relação que Deus faz, né? Entre nós e ele, é entre um homem e uma mulher. E de primeiro já é um relacionamento assim que é voluntário, né? É para ser voluntário, é por amor, né? E a gente vê que Deus, ele tratou com muito amor
alguém que estava desprezado, que era a mulher, que é o povo de Israel, nós. Né, fala que ela estava desprezada, que ela estava como se fosse rejeitada. Não, ela tinha de fato sido rejeitada pelos pais, é como se fosse uma mulher rejeitada pelos pais, um bebê ainda, né? E ele cresceu e ele tomou ela como esposa quando ela teve a idade de se tornar esposa. É muito linda a forma como Deus trata, né, o povo, a forma cuidadosa, protetora, enchendo de honra, né? E a parte triste é a ingratidão. A ingratidão. Do povo de Israel, né? Isso. E se reflete na gente. A gente tem essa mesma atitude, né? Muitas vezes. A ingratidão era para a mulher ser fiel a ele, a Deus, né? A mulher entenda como povo. Era para ser fiel, porque Deus ele tratou da melhor forma. Ele deu tudo o que ela não tinha. É como se fosse a questão da reciprocidade, né? Era para ser recíproco com o cuidado que Deus teve, né, com todo o carinho, com toda a proteção que Deus teve diante do povo, né? Exatamente. E eles só responderam de forma ingrata, né? Como quem conhece a história do povo de Israel, né? Exatamente. E Deus fala, né, essa ingratidão, ela é manifestada com a traição, né? Depois que a mulher ela se tornou... Aí tem um verso muito massa que diz assim... o verso 15, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Ou seja, ele olha, na minha versão, Esté, diz assim: mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Dá uma revolta, né? A gente lendo assim, é como a gente fica triste pelo protagonista homem, que no caso é Deus, né? Então, é uma coisa assim bem parecida do que aconteceu com Lúcifer no céu, que na descrição, né, lá de Ezequiel, nesse mesmo livro, fala que ele confiou na sua formosura, né? Ele olhou para si, confiou em si e achou que não precisava mais de Deus. Então a mulher ela fez a mesma coisa. Ela confiou na sua formosura e se esqueceu de Deus e se prostituiu. É bem pesado isso, né? Tipo, se prostituiu com outros. E esses outros eram seus ídolos, eram aqueles ou outros deuses, entendeu? Então eles esqueceram de Deus. Então eu acho massa porque Deus, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus, é um Deus que quer se relacionar com a gente. E aqui é relatado o que acontece de verdade, né? Deus ele nos trata com amor, mas a gente com ingratidão se esquece dele e se entrega a outros, né? Outros ídolos. Um dos temas também da semana aqui na nossa lição, né, trazemos o exemplo da história do profeta Oséias, né, onde assim Deus ele ilustra, né, o relacionamento dele com o povo em uma forma de casamento, né. E outro exemplo que ele traz para fazer tipo uma analogia, né, trazer um exemplo também da restauração de um relacionamento é a história do profeta Oséias, né? Só uma coisa, você pode reparar que, tipo assim, é a mesma analogia em momentos diferentes. Né? Tá, é um casamento. Deus quer mostrar que o relacionamento entre ele e o povo é um casamento. É um casamento. E no exemplo de Oséias, ele traz... Além do exemplo do casamento, ele traz também um outro exemplo de um relacionamento. Fazendo só um resumo da história do profeta Oséias, né? Deus instruiu ao profeta, né, que ele se casasse com uma prostituta, né? Assim, num contexto popular da nossa cultura, ninguém quer isso, né? Isso. É tipo assim, é como se você já estivesse adivinhando o que poderia acontecer, né? Uma vergonha na sua família, o casamento pode ser destruído, infidelidades, divórcio, tudo isso pode acontecer, né? Mas, nessa história, né, até na lição fala, foi uma família mesmo, abençoada por Deus, né? Diante de todo o contexto histórico, depois você pode ler, que a gente não pode aprofundar muito. Mas, apesar de você ter todo o contexto de que ia dar errado, Deus ele instruiu ao profeta, né, uma forma de você voltar a amar uma mulher adúltera. Isso pode fazer analogia com o quê? Que Deus está disposto a renovar
a restaurar o seu relacionamento com a igreja, né, com o povo, né, e, apesar de sermos idólatras, né, de sermos ingratos, como Esté falou, de sermos adúlteros, né, também, mas Deus, infiéis, mas Deus ele está pronto a nos amar com estes pecados e a restaurar esse relacionamento, né, e a ter uma vida completa nesse relacionamento de casamento com o Senhor, né, Esté? É verdade. Tem uns pontos assim, muito interessantes nessa história, né? Primeiro que é bem chocante, né, Sonara? Como você disse, imagine Deus pedir para um homem de Deus, né, um servo dele, se casar com uma prostituta. Entenda, não era uma mulher adúltera, ela era prostituta. Ela vivia aquela vida, estava acostumada com aquela vida e queria continuar com aquela vida, porque foi justamente o que ela fez assim que Oséias se casou com ela. Ai, tem algumas coisas muito interessantes sobre isso que faz a gente refletir, né? Primeiro, se a mulher representa, né, um povo, representa eu, né? E Oséias representaria Deus, certo? É muito interessante assim, porque a gente, né, quando vive normalmente a nossa vida e tem um relacionamento com Deus, né, aceitou Jesus como Salvador, a gente não tem noção muitas vezes daquilo que a gente faz de errado, que a gente peca. A gente não tem noção às vezes do tamanho daquilo, né? A gente não tem noção do que a gente tá fazendo de verdade, né? A gente só vive a nossa vida e acha que Deus tá aceitando, né? Só que quando a gente tem noção de que o que a gente tá fazendo é justamente traindo a Deus, né? De que aquele ídolo que eu tenho no meu coração, que eu dedico tempo, que eu dedico meu amor, que eu dedico, né, aquela coisa que ocupa o lugar de Deus, você sabe, né, todos nós temos, infelizmente, ídolos no coração, naturalmente, né, então aquilo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo, então você está traindo Deus com aquilo, só que Deus, ele justamente faz essas ilustrações assim, olhe, é prostituta, entendeu? O meu relacionamento com o meu povo é um relacionamento entre um homem fiel e amoroso e uma prostituta. Ele tá querendo que a gente abra os olhos e veja que o que a gente tá fazendo é traindo a Deus, o amor que Ele nos deu, né, Sonara? E entregando nosso amor a quem não merece, a quem não merece por dois motivos. Primeiro, porque Deus é nosso Criador, Ele já merece naturalmente nossa adoração. E porque Ele nos amou com um amor eterno, entendeu? Com um amor que não se calcula. Então, na história de Oséias, o que é que a gente vê depois? O que é que a gente vê depois? Que a mulher foi lá, traiu ele, né, de novo, voltou para seus amantes, prostituta, né? E Deus disse o que para Oséias? Oséias, vá lá buscar a sua mulher e ame ela. Gente, pelo amor de Deus, é muita humilhação, né? Não? É muita humilhação. Tá brincando? Acho que ele botou a mão assim, brincadeira. Mas tá brincando, né? Não tá falando sério, não. É um homem de Deus, né? Não? Mas, gente, olha isso. É o que Deus faz com a gente. Você já pensou isso? Que humilhação, né? A mulher, ela não voltou arrependida, não, pra Oséias. Você sabe, Deus disse pra Oséias ir buscar ela lá no prostíbulo. Você já pensou nisso? Foi o que Deus fez e faz com a gente. Então, essas ilustrações... Ele mesmo vai nos buscar. Ele vai nos buscar na nossa idolatria, entendeu? Então, esses exemplos são para abrir a nossa mente, para ver o que Deus está fazendo por a gente e onde a gente está se metendo, o que a gente está fazendo. E se converter, entendeu? E mudar realmente, corresponder ao amor de Deus, né? Porque o que a gente precisa fazer é corresponder ao amor de Deus. Naturalmente, nós não amamos o Senhor. Ele que nos tratou bem quando a gente não merecia, quando a gente estava sujo, quando a gente estava abandonado. Lembrando do exemplo lá de Ezequiel, que os pais da criancinha que se tornou a mulher, que era a esposa de Deus, eles tinham sido abandonados pelos pais. Então essa é a nossa condição. Isto é 2 pontos assim, 2 comentários da lição que diz sobre isso que você está falando. Ó, Deus opta pela misericórdia sobre a justiça. Essa é uma demonstração incrível de fidelidade e perdão, né? E Oséias foi tentado a isso, né? Não é fácil. Aí outro ponto, o Senhor não apenas perdoa, Ele nos chama para voltar e continuar a nos amar, mas por meio do seu Espírito oferece a promessa de reavivamento, ressurreição espiritual e transformação. Ai, meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Mesmo não merecendo. Exatamente. Nós não merecendo, né?
E já indo finalizar, né, o estudo dessa semana, a gente vai para o tema aqui da sexta-feira. E eu quero iniciar, isto é como a gente sempre diz, né, um trechozinho e faz o comentário. Assim, na minha opinião, o que resume tudo, todo o assunto dessa semana, né, esse primeiro parágrafo aqui da sexta-feira que diz assim, ó, é a infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição se desvie dele, e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe o coração, é comparada com a violação do voto conjugal. Né? Já que a gente falou aqui que o relacionamento de Deus com a igreja é comparado ao casamento, né? Esse relacionamento, né? Então, a partir do momento assim que a gente é ingrato, idolatra outras coisas, ama o mundo, é infiel, né? Nós estamos quebrando esse voto conjugal que fizemos com o Senhor, né? E continua assim, ó, o pecado de Israel, afastando-se do Senhor, é apresentado sobre essa figura, né? Na hora que, vamos dizer assim, que a mulher quebra esse voto conjugal, né? Esse relacionamento com o seu esposo. E o maravilhoso, aí entra, olha, a partir desse momento que é quebrado, né? Esse relacionamento com o esposo, aí entra o agir, né, que é o maravilhoso amor de Deus, que assim despreza, que às vezes nós desprezamos, né? É descrito de maneira tocante, e diz assim, ó, fiz um juramento e entrei aliança com você. Isso é o Senhor dizendo ao povo, né? E você passou a ser minha. Aí continua, você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua forma correu sobre as nações, e assim vai descorrendo algumas partes do capítulo 16 de Ezequiel. O quanto é maravilhoso, né? Mesmo depois da gente ter sido infiel, ter traído esse relacionamento com Deus que ele estava disposto a ter com o povo, né? Mesmo assim, entra o agir, que é o perdão, é a restauração desse relacionamento, né? E Deus faz uma nova mulher, né? Ele exalta, como a gente vê no capítulo 16, vários versos, né? Que exalta essa beleza, essa magnitude desse relacionamento, né, com a sua esposa. É verdade. Que é a igreja, é o povo. Sonara, realmente, como você disse, com esses relatos, assim, né, o amor que Deus tem por a gente é exaltado, né, porque a vida cristã não é feita de moralismos e regras para ser cumpridas, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas é uma questão, a gente vê com isso tudo, né, que é uma questão de corresponder a um amor que nos foi oferecido. Porque Deus, ele deu tudo pra gente. Ele deu a vida. E esse era o problema da mulher. Esse era o problema da mulher que se tornou prostituta, né, que é o povo de Deus, que é a gente. É que ela não reconhecia. Eu não reconhecia que foi Deus que fez aquilo, né. Outro ponto muito interessante, muito forte, que tem lá no capítulo 16, quem leu vai ter visto, é que é o seguinte, né? Tem toda essa ilustração e Deus, ele é o homem, o esposo, a igreja, o povo de Deus é a mulher, e ele fala das irmãs da mulher e que elas também eram prostitutas, que no caso são quem, né? Deus está falando da nação de Israel, né? Que era a mulher e sua esposa, e as irmãs delas eram quem? Sodoma, e tem outra nação também, mas especificamente Sodoma. E tem uma parte que fala de Sodoma, que fala que o pecado e a traição do povo de Israel foi maior do que a traição de Sodoma. Dá pra ter noção disso, porque as pessoas exaltam muito, né? A visão de que Sodoma foi uma nação totalmente pecadora e fez coisas horríveis, abominações diante de Deus e foi destruída com fogo. Mas a Bíblia está falando que o povo de Deus traiu Deus da forma pior do que Sodoma. Por quê? Pela oportunidade, gente, pela luz, pelo amor que foi concedido ao povo de Deus. E mesmo assim, eles rejeitaram o amor de Deus, entendeu? Então, as pessoas que conhecem a Deus, se você conhece a Deus, se você já recebeu o amor de Deus no seu coração, e você vive friamente diante de Deus, né, não corresponde, se eu e você não correspondemos a esse amor que um dia nós conhecemos, a gente está cometendo uma traição a Deus maior do que as pessoas que nunca conheceram a Ele, que fazem coisas horríveis, entendeu? Porque a gente
recebeu esse amor, entendeu? Então, Deus, ele tá alertando a gente sobre essas coisas, mas a parte final do capítulo é a parte mais massa, mais legal, incrível e forte, na verdade, né? Que a partir do verso 59 ao 63, Deus está falando assim, vou ler só o começo do 59. Porque assim diz o Senhor, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos meus caminhos, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, como a gente falou que era Sodoma, né? As outras nações que não conheciam Deus como Israel conhecia, tanto a mais velha como as mais novas eu te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes. E nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa da sua vergonha, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Não tem condição, né? O negócio desse não tem condição. É o nosso Deus, entendeu? É o nosso Deus. A gente tá lá, fez o que é errado, mas Deus, ele vai lá e nos restaura, né? Isso. Primeiro passar pela humilhação de alguém que foi traído e buscar quem o traiu, que não estava mais nem aí para ele, que somos nós. E ainda ter o desejo, como a gente vê aqui no final, Deus, ele tem um desejo de perdoar a gente, entendeu? Ele tem um desejo de nos perdoar. Ele diz assim, eu vou fazer tudo isso, você vai ser minha novamente, você vai ser fiel a mim de novo, quando eu tiver te perdoado de tudo que você fez. Então, esse é o nosso Deus, entendeu? Então, o relacionamento profundo, né, de casamento, de sexualidade, de tudo isso é uma parte do que mostram o amor de Deus pela gente, né? Essas coisas, de certa forma, refletem a nossa relação com Deus, né? Que é profunda, que marca, que envolve amor, que envolve entrega, né? Então, a gente tem que ter consciência desse relacionamento que temos com Deus e corresponder ao amor que Ele tem por a gente. Amém. Amém. Amém, né? Amém. Que possamos aprender a ter esse relacionamento, né, íntimo com o nosso Deus também e corresponder, como você mesmo disse. Gostou do estudo dessa semana? Pega o link desse vídeo e compartilha nos grupos, certo? Aí da sua igreja, da sua região. Compartilha também nos seus stories. Incentive outros jovens a assistir aqui o nosso resumão da lição da Escola Sabatina de Jovens. Ainda dá tempo, porque amanhã você tem um encontro marcado com jovens aí da sua igreja para revisarem todos juntos, tá bom? Isso mesmo. Um ótimo finzinho de sábado, início de sábado, para quem tá assistindo aqui na sexta-feira, certo? Para quem tá assistindo no sábado de manhã, que tem muita gente que assiste por enquanto que tá se arrumando para ir para a igreja. Um ótimo restante de sábado, então, para vocês que tá assistindo sábado pela manhã, e até a próxima semana, última semana do nosso trimestre. Isso mesmo. Tchau, gente. Tchau.